Tá lá, Super Esporte ao vivaço nessa sexta-feira para falar para você tudo sobre o caso da Lusa. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Felipe Esboril, que está ao vivo no Canindé. E a coisa lá no Rio de Janeiro tá pegando fogo, né? Porque o procurador, o Paulo Schmidt, falou o seguinte, ele disse que é mentira que essa partida não valia nada, porque o Zanforlin falou que a partida não valia nada, porque a partida estava de boa, não valia nada, que o jogador estava irregular, mas que a partida não valia nada. E aí ele falou que a partida valia sim, valia Libertadores, Sul-Americana e inclusive rebaixamento. Vamos seguindo aqui o programa, a gente volta daqui a pouquinho, porque tem break agora, daqui a pouco eu volto. Até já. Super Esporte de volta, dia 31 de dezembro tá chegando e tem jeito melhor de fechar o ano do que praticando esporte? Não, né? Então, correndo a São Silvestre, melhor ainda. Pois bem, Dona Alda, veterana na prova, encontrou no esporte uma maneira de levar uma vida mais leve, mais saudável. A reportagem é do meu menino maluquinho. – 75 anos, rugas no rosto e calos nos pés. Dona Alda, desde quando compete na São Silvestre? Primeira São Silvestre foi após 1980, onde eu fui a primeira mulher a correr a São Silvestre na faixa de 40, 41, por aí. Nunca mais parei, até hoje. Uma pioneira? Uma pioneira da São Silvestre. Como é que a corrida entrou na sua vida? A corrida entrou na minha vida porque foi um período em que eu tinha perdido uma pessoa amiga num acidente trágico e eu comecei a ficar um pouco deprimida, estava engordando e eu sempre fui muito vaidosa. Aí eu comecei a correr devagarinho, aliás, comecei caminhando, comecei a correr. Comecei a vir para o parque, encontrar os amigos e olha que glória, né? Eternamente correndo. Não vou parar. Como é que é o treinamento da senhora? Todo dia? Todo dia. Só tem o dia que é segunda-feira, que a gente descansa. Mas eu sigo a planilha do Tavares, que é muito boa. E eu já fiz bastante sucesso todos esses anos correndo, né? No Brasil todo. E eu não tenho nem palavras para dizer a você da minha grande emoção. Eu me sinto uma poderosa, uma guerreira mesmo, uma mulher extraordinária. Tem um treinamento específico para essa senhora? Olha, ela treina na equipe há 20 anos, né? Ela praticamente fundou a equipe junto comigo. E o treino dela realmente é um treinamento igual que nem os outros, porque ela é muito esforçada, muito dedicada. Ela treina muito mais do que muita gente por aí. E vale pela dedicação, pela disciplina dela. Agora fala a verdade, hein? Com o passar dos anos, a subida da Brigadeiro tá mais inclinada? Tá mais inclinada. Eu tava brincando outro dia lá em casa com isso. Quando chegar, eu vi o Papai Noel subir numa ladeira. Eu falei, São Silvestre na Brigadeiro. Empaca, tem hora que empaca. A cada ano que passa, ela fica mais inclinada. Mais inclinada a cada ano que passa. Quando entra na Paulista Gazeta, nossa senhora, é o prêmio de Deus pra gente. Chamo ela de museu da equipe, né? Né? Então ela é parte integrante, é um patrimônio tombado da equipe. Essa foi boa, viu? Ó o respeito, hein, meu? Patrimônio tombado? Tá te chamando de velha? Não, mas não sou velha. Uma corredora que tenha acima de 30, 40 anos. Experiência acima de tudo. A experiência é um prêmio, é uma coisa fantástica. Eu acho que não tem como você julgar uma pessoa
idosa correndo, porque é uma coisa muito grande. Melhor do que ficar em hospitais, né? Ficar doente, ficar numa cadeira de rodas. Então vamos rodar para São Paulo, vamos correr, que isso é o grande prêmio de um atleta veterano. Belo exemplo, muito bem. Agora vamos falar de vôlei, porque ela foi escolhida a melhor jogadora do país em 2013 pelo Comitê Olímpico Brasileiro e é uma das principais peças do time do Osasco. A meio de rede Thaísa conversou com exclusividade com Adriano Dolfi sobre a carreira e sobre o rótulo de musa do esporte. Ui! A gente vai bater um papo hoje com essa carioca de 26 anos, eleita a melhor jogadora de vôlei nacional em 2013 e cheia de títulos, né, Thaísa? Prazer receber você aqui para bater esse papo. Queria que você falasse desse ano maravilhoso que você teve com a seleção e aqui com o Moleque Osasco. Prazer todo meu. Desculpa o atraso, estava estudando uma equipe. É assim minha vida, nossa vida de atleta é complicada. Pra mim foi incrível, né? Eu acho que quando não começou tão bem, depois foi caminhando, eu superei algumas coisas, assim, de não estar legal, de lesão e tudo, para conseguir fazer um bom campeonato, principalmente no Grand Prix. Mas eu acho que no momento que você foca, você se determina uma coisa, pelo menos para mim é assim, eu consigo e eu luto até conseguir chegar ao meu objetivo. E eu acho que esse ano eu escrevo assim, foi foco o tempo todo, concentração e tentar mudar e reverter situações difíceis que eu tive esse ano. Talvez por isso que você tenha essa receita de tanto sucesso na carreira, né? Tantos títulos, né? Pode ser. Pode ser porque eu acho que eu não lembro quem era que falava isso. Podem treinar mais do que... o mesmo tanto que eu, mas nunca vão treinar mais. Porque eu acho que é o que eu penso. Eu vou fazer dentro do meu limite, às vezes eu passo até do meu limite. Aqui eles têm que me expulsar da quadra para poder me poupar um pouco, porque senão não paro. Vocês passaram por uma fase de reestruturação do elenco, né? O Luiz Omar até citou essa transição, né? Mas vocês conquistaram o título paulista, vocês estão invictas na Superliga, vocês vivem um momento excelente esse ano. Foi uma coisa que a gente conversou, que a gente sabia assim que não ia ser muito fácil. A gente ia ter dificuldade, a gente ia ter erro, ia ter problema com passe, ia ter problema com defesa, ia ter com tudo. Mesmo com erros, com coisas que irritam e me irritam muito, que eu fico irritada com algumas coisas, a gente tenta passar por cima e se dar mais para poder ajudar as meninas que estão chegando, as mais novas que estão se adaptando, entendeu? E acho que também o momento que você vive fora da quadra, né? Você tá noiva, a gente viu recentemente até um ensaio fotográfico seu. Acho que tudo isso que você vem de fora da quadra, traz para a quadra e você vive esse momento bom, né? Eu estou muito feliz, tanto fora quanto dentro de quadra, mas também se eu não estivesse feliz fora e não estivesse dando certo em quadra, não estaria bem, eu ia largar um pouco tudo que está acontecendo fora para focar dentro de quadra, mas graças a Deus está dando para encaixar tudo, está dando tudo certo, estou feliz com tudo. Que continue assim, né? O pessoal, aliás, elogiou muito as fotos, né, que você acabou postando na rede social. O pessoal falou, nova musa do vôlei. Como é que você lida com essa questão? Eu não acho que eu sou, eu sempre falo, eu não me considero musa, eu me acho uma mulher bonita, eu acho que eu chamo muita atenção fora, tudo indo ser desse tamanho, onde passa, todo mundo olha, não tem jeito. Mas eu não me considero musa, até porque eu não gosto muito disso, acho que você vê de vez em quando uma matéria ou outra, mas eu não sou muito de ficar procurando isso. Então eu deixo esse título para quem gosta, para quem se sente bem, quem gosta de ser a musa. Para mim, estou bem assim. Uma outra coisa que chama a atenção em você são as tatuagens das Olimpíadas, né? Como é que tá mexendo com você Rio 2016? Eu tô muito ansiosa, assim, até porque eu tenho que ser 2 anos e um pouquinho, uns quebradinhos, você tem que manter um nível de voleibol lá em cima para estar. Se eu tiver hoje, por exemplo, se eu estiver bem e tal, vou estar esperando minha convocação. E se daqui a 1 ano e meio eu não tô legal? Entendeu? Então, eu costumo pensar, você fica ansiosa, você quer, mas eu penso muito hoje. Eu penso, o que eu vou fazer hoje para daqui a 1 ano e meio, 2 anos eu estar no gás, entendeu?
Thaisa, obrigado pelo papo e que 2014 seja muito melhor para você. Obrigada, se Deus quiser. É nóis. Bom, agora vamos falar ao vivo com o repórter Felipe Esboril, que está no Canindé e traz as últimas notícias aí do julgamento que está envolvendo a Portuguesa. Boa tarde, Esboril. Não? Sim? Oi, Anitta. Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal acompanhando o Super Esporte. A gente fala ao vivo aqui do Canindé, onde o clima é tranquilo, até porque o julgamento que acontece no STJD, lá no Rio de Janeiro, está acontecendo nesse momento. E o advogado da Portuguesa já falou, o Paulo Schmidt, que é procurador também, já falou no julgamento. O João Zanforlin bateu na tecla que o Everton era um jogador que não fez muita coisa durante o campeonato, jogou apenas 6 partidas. Aí o Paulo Schmidt cobrou a presença do Everton no tribunal. O Mário Bittencourt, que é advogado do Fluminense, acusou a Portuguesa de ter uma tese fraca. Enfim, o julgamento está rolando, daqui a pouquinho a gente volta com o resultado, talvez aqui ainda dentro do Super Esporte, mas ao meu lado o maestro João Carlos Martins, que estava acompanhando o julgamento com a gente e estava nervoso, né, maestro? O senhor deu uma corridinha aqui para falar ao vivo com a gente no Super Esporte, como é que está o coração? Bem, o que eu acho que o fato em si já é uma diversidade, o fato em si. Eu, na minha vida, de cada diversidade que eu tive na minha vida, eu procurei fazer uma plataforma para construir um futuro. Qualquer que seja o resultado, eu acho que a Portuguesa tem que fazer desse fato, qualquer que seja o resultado, uma plataforma para voltar a ser o que a Portuguesa sempre foi nos anos 50, 60 e 70. Então, é aguardar o resultado e, se perder, realmente é um dia triste para esse velho torcedor da Portuguesa, e vamos aguardar então o resultado, que eu acho que, como torcedor, eu tenho que ter um momento de reflexão nesse momento e não um momento de truculência. Legal, obrigado ao maestro João Carlos Martins, que vai correndo para a sala acompanhar o final do julgamento. A Portuguesa que ainda estuda, se perder, é claro, entrar na justiça comum. Daqui a pouco a gente volta, Anitta. Obrigada, Esboril. E nesse momento, lá no Rio de Janeiro, quem está falando é o Michel Assef Filho, que é advogado do Flamengo, né? E aí a última frase aqui que eu tenho é: para que serve o bid da suspensão? Para nada? Então para que ele existe? Coisa tá feia por lá, viu? Agora, vamos manter o papo sério, né? Você sabia que um grupo de policiais militares tem aprimorado a sua performance através do MMA? Pois é, o Felipe Esboril, que está lá no Canindé, mostrou isso pra gente. Vamos ver. Chegou a tropa de elite, osso duro de rua. Pega geral, também vai pegar você. Uma simples ação já está rendendo frutos. Uma parceria entre policiais da Tropa de Elite de São Paulo, a Rota, e o MMA deu certo. O trabalho que começou em maio com apenas 5 policiais, hoje cresceu, ganhou corpo. E cerca de 20 oficiais da Rota participam deste clube. No começo, a gente ainda não acreditava que isso ia acontecer. Eram poucos policiais, o espaço era pequeno, ainda tinha poucos recursos. E com o tempo, assim, com a adesão de alguns atletas aqui da base, alguns policiais que realmente acreditaram que isso daí ia acontecer, começamos a treinar pesado, começamos a revitalizar o nosso espaço. Alguns integrantes da equipe Superação foram premiados com mais uma graduação no Jiu-Jitsu. E aqui, cada arte marcial possui um professor específico que trabalha a qualidade individual dos policiais. Do tatame para dentro, a gente tira emoção, né? Tatame para dentro, amigo, negócio à parte. Faixa é uma coisa, treino é outra. Amigo é outra coisa, então a gente não pode deixar levar para promoção, a gente vai tratar como se fosse qualquer aluno normal que eu tenho na minha academia, como aqui também. A disciplina é a mesma, eles são muito respeitosos e respeitam muito, inclusive acho que até mais do que fora aí, e é muito legal dar aula para eles. Ter superação é o lema dessa equipe e proteger a cidade não deixa de ser uma arte. Por isso, os integrantes da Rota aprendem no tatame e levam para as ruas. A essência do jiu-jitsu é formar um ser humano melhor.
Então ele te passa uma consciência que você tenha o dia a dia, não cria um sentimento negativo, um sentimento de consciência, a coisa mais importante para fazer a justiça, a coisa certa. Se precisar usar, né? E como já aconteceu o caso de precisar usar, vieram me agradecer já. Pô, eu usei o que o senhor me ensinou e eu fiquei honrado com isso. Para mim foi é o sonho de qualquer professor ouvir isso de uma pessoa que pode usar. Sai na rua aí pro lado do bem, né? Todo esse trabalho conta com o apoio de um dos brasileiros do UFC, Daniel Sarafian. Não basta você saber lutar, você saber a hora que você tem que dar um soco, um chute, mas você tem que ser valente, tem que ser casca grossa. Você só vai aprender a ser valente e ser casca grossa tomando uns murrinhos na cara. Ele tem que saber lutar, ele tem que saber se defender. Adversidades acontecem na profissão deles, assim como na minha, né? Então, assim, vamos dizer, tem uma essência parecida na vida de um lutador e na vida de um policial. Dá para trocar informação. Uma missão difícil, mas que é feita com muita dedicação. A proteção nas ruas e a disciplina no MMA. Lembrando para você que é fã de MMA, que nesse sabadão, agora dia 28, tem revanche do brasileiro Anderson Silva contra Chris Weidman, que eu sempre falo errado, Weidman, em Las Vegas, pelo UFC 168 nos Estados Unidos. É às 9h30 da noite, horário de Brasília. E na pesagem lá, sabe aquela história? Lembra que da outra vez eles ficaram coladinhos assim, e deram um beijoca na boca? Dessa vez o Anderson Silva não quis essa história não, ele pôs a mão na boca. Ó, tênis agora. Apesar de quase todos os atletas já estarem curtindo férias, 6 dos principais tenistas do planeta ainda estão jogando, estão em quadra. Eles disputam o tradicional torneio de exibição em Abu Dhabi, que ontem contou com a volta às quadras de Andy Murray. O Campeonato Mundial de Mubadala é um torneio preparatório para o calendário do tênis que ocorre todos os anos em Abu Dhabi. A grande novidade da competição esse ano foi o retorno do britânico Andy Murray às quadras, afastado desde setembro por conta de uma lesão na coluna. Ainda sem ritmo de jogo, Murray não jogou o suficiente para derrotar o francês Tsonga. A partida foi dura no primeiro set, com vitória por 7-5 para Tsonga. O segundo set também terminou com outra vitória do francês por 6-3, resultado que garantiu Tsonga na semifinal contra o sérvio Novak Djokovic. Na outra partida das quartas de final da competição, o espanhol Davi Ferrer venceu o suíço Stanislas Wawrinka, também por 2-0, parciais de 7-5 e 6-1. Muito bem, e após despachar o Wawrinka, como você viu aí na matéria, Davi Ferrer entrou novamente em quadra nessa manhã e surpreendeu, hein? Vencendo o Rafael Nadal por 2-0 com duplo 6-4. Vamos voltar lá para o Canindé para falar ao vivo com o Filipe Esboril, que está acompanhando aí o julgamento, né, envolvendo a Portuguesa, que é a maior interessada nesse grande julgamento do dia de hoje, 40ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esboril? Oi, Anitta. A gente volta aqui ao vivo do estádio do Canindé, onde a expectativa é muito grande por volta desse julgamento que está acontecendo nesse momento no STJD, lá no Rio de Janeiro. Nesse momento, o Delcio Neuhaus, que ele é da FENAPAV, relator do processo, está lendo o voto dele. São 8 votos para você que está em casa acompanhar. A Portuguesa está sendo enquadrada no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E, é claro, está sendo enquadrada porque utilizou o Everton irregularmente na partida contra o Grêmio. O Everton entrou no segundo tempo, faltando apenas 13 minutos para acabar o jogo. Pegou na bola por volta de 1 minuto. E a Portuguesa acha que ele não fez nada para merecer essa punição. Por isso, o Fluminense bate na tecla que a Portuguesa deve ser punida. Caso isso aconteça e a decisão saia hoje ainda, Anitta, logo mais, a Portuguesa será rebaixada. Perde 4 pontos do Campeonato Brasileiro. Cai da 13ª para a 17ª colocação. O Fluminense seria beneficiado com essa decisão.
Outro punido também por esse mesmo artigo será o Flamengo, mas como a Portuguesa cai para a segunda divisão, o Flamengo se salva. E aí sim, ficaria na segunda divisão apenas a Portuguesa. O Flamengo se salva e também o Fluminense se salva. Ainda hoje teremos essa decisão, viu, Anitta? Muito obrigada, Esboril. Então é isso, gente. O Super Esporte de hoje fica por aqui. Mais detalhes você acompanha às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. Lembrando que tem muitos outros times aí que estão em jogo, como o Esboril falou. Tem o Vasco também, que está tentando pedir os pontos dele da partida contra o Atlético Paranaense. Tem o Cruzeiro, que também teve goleiro irregular jogando. Enfim, o dia hoje é cheio lá no Rio de Janeiro. A gente fica por aqui. Um beijo e até amanhã. From afar, we were riding that way, blinded by the lights, and it's something I crave. We didn't want to call it too early. Now it seems a world away, but I miss that day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light. Nesta terça, a partir das 8h30 da manhã, acompanhe ao vivo as emoções da corrida de São Silvestre. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres.